Bom dia, pessoal. Como eu falei no vídeo anterior, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Revolução Francesa. Como é um assunto bem longo e importante, nós vamos aos poucos, por fases, ok? Prestem muita atenção, façam o que a professora disser, depois vocês vão copiar os conteúdos desse slide no caderno, tá bom? Prestem atenção, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vamos lá. A Revolução Francesa. O que vem a ser, pessoal, a Revolução Francesa? Como eu disse anteriormente, a Revolução Francesa foi um movimento importantíssimo que deu origem à nossa sociedade, onde quem tem poder é a burguesia e não mais os reis absolutistas. Essa imagem aqui é um dos símbolos da Revolução Francesa, que representa a liberdade guiando os homens. Tá? A liberdade com a bandeira da França guiando os homens. E aqui um monte de gente morta que representa os absolutistas, os nobres, o clero, tá? Que representa a revolução. Vamos lá. Por que a Revolução Francesa é um movimento tão importante? Ela é o evento que dá início à idade contemporânea, ao nosso processo, ao nosso momento histórico. Influência dela, como eu já disse 1 milhão de vezes, iluminismo. Lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Organizadores: os organizadores da Revolução Francesa foram os integrantes do terceiro estado, principalmente a burguesia e os sans-culottes, que era o povão, galera do pão com ovo barra eu. Causa principal: o absolutismo. Os integrantes da população estavam cansados das desigualdades sociais causadas pelo absolutismo na França, ok? E por meio da Revolução Francesa, eles não só conseguiram derrubar o absolutismo na França, como o iluminismo se espalhou pelo mundo e derrubou o absolutismo em praticamente toda a Europa e também aqui na América e influenciou a nossa independência. Por isso que a Revolução Francesa é um movimento tão importante. Beleza? Vamos lá. Os antecedentes da Revolução. Foram 6 antecedentes principais. Primeiro, a desigualdade social, os 3 estados franceses que nós vimos na aula passada. Segundo, a pobreza de maior parte da população. A maior parte da população francesa vivia na miséria, enquanto o clero e os nobres viviam no luxo, nas festas. O luxo do primeiro e segundo estado, como eu acabei de falar. Crise econômica e seca, gastos com a independência dos Estados Unidos e a Assembleia dos Estados Gerais. Já ouviram falar da lei de Murphy, que nada é tão ruim que não possa piorar? Tudo isso, essa lei, ela vai ocorrer na França. Um monte de coisa junto, um monte de coisa ruim vai acontecer junto e pô, vai estourar na Revolução. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, as desigualdades sociais dos 3 estados franceses. Novamente falando de tão importante que é. A França, nesse período, era dividida em 3 estamentos, 3 estados. Primeiro estado, 1% da população era o clero. Segundo estado, 2% da população, a nobreza. Terceiro estado, 97% da população era todo o restante da população francesa, ok? Presta atenção, primeiro e segundo estado, não pagava imposto, tinha direito político. Terceiro estado, pagava imposto e não tinha direito político. É justo que a maior parte da população vive na miséria, sustente os demais e não tenha sequer direito para votar? Chegou uma hora que a burguesia ficou puta da vida, porque ela tinha dinheiro, ela bancava os luxos dos outros e ela não tinha direito a opinar nada. Por isso que ela começou, então, a organizar essa revolução. Essa imagem é clássica sobre a Revolução Francesa e prestem atenção que eu posso pedir ela em alguma prova. Essa imagem representa os 3 estados franceses. Aqui, curvado, nós temos o terceiro estado, que é o povo, cansado, carregando nas costas o primeiro e o segundo estado. Aqui é o clero e aqui são os nobres, olha a espada, certo? Então, aqui é o terceiro estado carregando nas costas o primeiro e o segundo estado. Por que ele está curvado? Porque ele está cansado de tantos impostos que ele pagava. Aqui são os integrantes, um dos integrantes muito importantes aí da Revolução, que são os sans-culottes. Vai aparecer para vocês na apostila várias vezes esse nome, sans-culottes. Quem eram os sans-culottes?
era a população da França, os pobres. Sans-culottes significa sem calça. Professora, mas não tem ninguém pelado com o bigolinho de fora aí. É porque os ricos, eles usavam uma calça em cima da calça. E os sans-culottes só usavam uma calça. Sans-culottes é sem calça, mas eles usavam calça. Eu aqui, como um sans-culottes povão, que é assim que eu me reconheço. Segunda causa, a pobreza de parte da população. É óbvio que no terceiro estado tinha gente rica. Tinha gente rica, a burguesia era rica, era tipo o Silvio Santos, era o Roberto Justus. Mas eles tinham direitos? Não. A maior parte da população era pobre. Por que eles estavam tão pobres? De tanto pagar impostos. Então, de tanto pagar impostos, parte da população francesa vivia na miséria, passavam fome. Enquanto isso, os nobres e o clero viviam no luxo, em meio a banquetes e festas diárias. Essa imagem é contemporânea, mas aqui seria o terceiro estado, Meu iPhone está tocando. E aqui o primeiro estado, ai, meu iPhone está tocando. Umas menininhas da sala, essas daí, né? O luxo e opulência do primeiro e segundo estado. Pessoal, aqui é uma parte do Palácio de Versalhes, onde morava o rei da França. Gigantesco, nós já vimos sobre ele um pouco, se eu não me engano, ano passado. Ele é gigantesco. Tudo que vocês virem dourado aqui, não é pintado de dourado, é ouro, tá? Ele era extremamente luxuoso. Ele representa o luxo que vivia os nobres, tá? O luxo que tinha no primeiro e segundo estado. Enquanto isso, o povo na miséria. Quem é que pagou por tudo isso? Foi o rei? Foi o dinheiro da burguesia, ok? Aqui são mais algumas partes dele, que é o jardim do Palácio de Versalhes, e aqui é o quarto da Maria Antonieta, a rainha da França no período da Revolução. Quarto motivo, crise econômica e seca. Para piorar a situação da França, lembra da lei de Murphy que a Pro falou? A população francesa que já passava fome piorou essa situação. Por quê? Durante 2 anos, a França passou por uma seca horrorosa, não nascia nada, ficou 2 anos praticamente sem chover e a produção de alimentos caiu muito. Começou a faltar alimento para o povo. O povo produzia o alimento e era obrigado a entregar para o primeiro e segundo estado. Então, enquanto o povo passava fome, o rei, a nobreza, o clero fazia banquetes gigantescos e faziam festas quase que diárias. O povo estava de saco cheio, pagando altos impostos, com fome. No caso desse rei, ele tem um bom senso, no lugar dele ter o bom senso, olha o que ele fez. Perdão, que aqui é o banquete para representar, né? Como que eles comiam, como que era, a mesa deles estava farta, enquanto isso o povão estava com fome. Olha lá, a Maria Antonieta, aqui representando, é um filme que chama Maria Antonieta, representando como era a vida deles enquanto a população passava fome. Diz a lenda que um dia Maria Antonieta ela estava passeando com o seu coche, estava passeando pela França e não entendeu por que o povo estava tão revoltado. Aí o cara que estava lá comandando a carruagem dela falou assim: é porque o povo não tem nem pão para comer. E Maria Antonieta teria dito: se o povo não tem pão, que comam brioches. Pessoal, o brioche é um pão chique, um pão muito mais caro. Vocês não tinham pão, eles teriam brioche? É óbvio que não. Isso representa como que os nobres, eles não tinham noção de qual era a situação da população. Dizem que essa frase, se o povo não tem pão, que comam brioche, é uma lenda, que isso não aconteceu de verdade, ok? Vamos lá. Para piorar, o povo passando fome, desesperado, o rei da França, no lugar dele cortar gasto, diminuir as festas, não, ele continuou com os banquetes, ele continuou com as festas e ainda enfiou a França na guerra de independência dos Estados Unidos. Professora, por que ele fez isso? Para ganhar dinheiro? Não, ele fez isso para provocar a Inglaterra. Ele não tinha que colocar a França na guerra de independência dos Estados Unidos. Quando ele fez isso, ele aumentou ainda mais os impostos e o povo ficou ainda mais miserável e ainda mais puto da vida com ele, tá? Então, para piorar ainda mais a situação, o rei decide auxiliar os Estados Unidos em sua guerra pela independência. Para isso, ele aumentou ainda mais os impostos, levando ao descontentamento geral do terceiro estado. Então, a França estava uma merda. O rei colocou a França na guerra de independência dos Estados Unidos para ajudar os Estados Unidos a ter sua independência. Para isso, aumentou ainda mais os impostos. E o povo ficou puto da vida e a crise econômica da França piorou ainda mais, ok? A situação estava péssima.
Péssimo, péssima, péssima. O povo passava fome e não tinha mais como pagar os altos impostos. Eu coloquei aqui um zumbi, que era o povo passando fome. E eu representando a mocinha aqui, correndo na França, que eu sou sempre na posição ruim, né? O povo não tinha mais como pagar os impostos, a situação era péssima. Qual foi a solução que o rei deu? Ele falou assim: o povo não consegue mais pagar os impostos, nossas festas estão diminuindo, porque se eles não pagam os impostos, não tem festa, a gente vai ter que dar uma solução para isso. Ele teve uma solução consciente, finalmente. O rei, ele sugere como solução, então, cobrar impostos do primeiro e do segundo estados, já que só eram eles quem gastavam mais e eles não pagavam impostos. Então, qual foi a solução que o rei deu para a crise da França? Cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. E o povo não. Os nobres e o clero fizeram birra, eles não aceitaram. Eles aceitaram, já se viu a gente pagar imposto? Quando aconteceu isso, vou tirar dinheiro do meu bolso para pagar as minhas contas? Para, isso é um absurdo. Eles não aceitaram. Então, o rei decide fazer uma assembleia, chamada Assembleia dos Estados Gerais, para decidir se o povo deveria, se o primeiro e segundo estado deveria ou não pagar impostos. Então, ele falou assim: calma, calma, calma. Essa é apenas uma sugestão. Mas primeiro vamos votar. Porque se na votação a gente perder, a gente ganhar, não vai ter imposto. Então, para decidir se o primeiro e o segundo estado pagarem imposto, o rei convocou uma grande assembleia, onde participariam todos os estados da França, chamada Assembleia dos Estados Gerais. Por que a Assembleia dos Estados Gerais? Porque participariam todos os integrantes dos 3 estados. Então, o que foi essa Assembleia dos Estados Gerais? Foi uma grande reunião que convocou os integrantes dos 3 estados franceses. Para que convocou? Para decidir se o primeiro estado e o segundo eles deveriam pagar imposto. Seria votado aí se a população francesa queria que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos, para tentar solucionar essa crise da França. Os sans-culottes, a burguesia, ficaram super felizes, assim, é agora que a gente vai diminuir nossos impostos, a gente vai sair dessa crise. Foram lá todos felizes na Assembleia. A hora que chegou a Assembleia, não era um voto por pessoa. Se fosse um voto por pessoa, olha aqui, olha a quantidade de pessoas do terceiro estado. Olha a quantidadezinha de pessoas do primeiro e segundo estado. Quem ganharia? O terceiro. Mas era um voto por estado. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto, o terceiro estado tinha direito a um voto. Professora, mas não é justo. O terceiro estado é a maioria. Eu sei que não era justo, mas o interesse do rei era apenas fingir que ele era bonzinho. Ele não queria voltar a pagar imposto. Ele não queria pagar imposto. Então vamos lá. Problema: o voto era por estado e não por pessoa. Consequência: na hora de perguntar quem é que quer que o primeiro e segundo estado pague imposto, o terceiro estado todo disse que queria um voto para eles. O primeiro e o segundo estado disse que não queria. 2 votos para não pagar impostos, 1 voto para pagar imposto. Quem ganhou? O primeiro e o segundo estado. Nisso, ficou decidido então que o primeiro e o segundo estado não pagariam impostos e que os impostos do povo, terceiro estado, que já estavam imensos, aumentariam ainda mais. Se vocês fossem do povo, vocês aceitariam? Eu não aceitaria, também ficaria puta da vida, tá? O terceiro estado, o povo fica puto da vida e fala assim: onde já se viu? Isso não é justo. E eles decidem então se retirar da Assembleia e fazer uma nova Assembleia onde o voto seja um voto por pessoa e não mais um voto por estado, para fazer uma nova lei para a França. O nome dessa Assembleia é a Assembleia Nacional Constituinte. Nessa Assembleia participariam apenas os integrantes do terceiro estado. Eles já queriam a Revolução Francesa? Não. Eles já queriam matar o rei? Não. Eles queriam apenas mudar o sistema eleitoral na França. Tá bom? Só que não vai dar certo, vai ter algum probleminha aí que vai dar início à Revolução Francesa. Isso está na página, deixa eu achar aqui, que vocês vão fazer 128 da apostila. Beleza? Por hoje é só. Próxima aula nós continuamos. Tenha uma ótima semana, pessoal. Beijo!